Roberta Barroso está com a gente. E aí, Roberta, conta que logo mais então tem a apresentação do Paquetá, do mesmo jeito que hoje já tinha gente falando assim, gastou 40 milhões pro cara perder um gol. Não é isso, né? Acabou, já. É. Hein, Roberta? É verdade, Bruno. 2h30 da tarde, essa apresentação, então, do Paquetá. Ontem, essa reestreia não foi do jeito que o torcedor esperava, não foi do jeito também que o Paquetá gostaria. Inclusive, hoje, essa apresentação, né, teria um clima até diferente, dependendo do resultado, e até por ele, o Paquetá, que entrou os 12 minutos da segunda etapa e ali nos acréscimos acabou desperdiçando aquele gol, isolou a bola e um gol que poderia mudar, então, o roteiro dessa partida. O Paquetá hoje vai conceder entrevista coletiva, mas ontem, depois do jogo, falou sobre esse lance que acabou definindo, a gente pode dizer assim também, disse que falhou, reconheceu, chamou a responsabilidade e prometeu trabalhar muito para chegar no melhor nível físico. O Paquetá não entrava em campo desde o dia 6 de janeiro, quando vestiu pela última vez lá a camisa do West Ham. Chegou na última quinta-feira, treinou 2 dias e aí reestreou com a camisa do Flamengo. O torcedor espera muito dele, espera que ele dê uma resposta o quanto antes e espera também respostas logo desse time do Flamengo, que vem de 3 derrotas seguidas em 3 competições diferentes e agora vai ter um mês de fevereiro intenso também. Quarta-feira já tem o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Sábado o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa pelo estadual, jogo até decisivo pela situação do Flamengo ali na tabela de classificação. Dia 19 já tem Recopa contra o Lanús. Então o Flamengo vai precisar trabalhar muito para conseguir logo dar uma resposta para esse torcedor que está ansioso, principalmente depois de um 2025 tão vitorioso. Bruno. E agora é isso, né, Roberta? Precisa ser o pé embaixo, porque tem até esse jogo do estadual que virou importante, decisivo. Contra o Inter. Pro Flamengo, contra o Inter no Brasileiro e depois o Sampaio Corrêa no estadual. O Flamengo voltou do dia 12 de janeiro, porque o último jogo contra o PSG foi dia 19, então no dia 12 o Flamengo voltou, não completou nem um mês de férias e tentou trabalhar para que os jogadores tivessem boas condições físicas, mas respeitando um planejamento para a temporada, não exatamente por agora. Claro que o Felipe Luiz, todo mundo vai ser cobrado nesse sentido, mas o Arrascaeta e o Jorginho, por exemplo, estão muito abaixo ainda, tecnicamente errando bastante, porque parece que o corpo ainda não acompanha, está tentando ali de alguma maneira acompanhar o Flamengo na última semana, que estreou de fato na derrota contra o São Paulo, o Arrascaeta e o Jorginho nessa temporada. Mas agora é a hora de respirar fundo no ninho do urubu, tentar ter algum tipo de tranquilidade, porque são 3 derrotas consecutivas em 3 campeonatos diferentes, Fla-Flu no Carioca, São Paulo no Brasileiro e Corinthians na Supercopa do Brasil. Isso nunca aconteceu com o Felipe Luiz, a última vez que o Flamengo sofreu 3 derrotas consecutivas lá atrás, em 2023 ainda era Vitor Pereira, depois o Mário Jorge, enfim, o Flamengo não está muito acostumado a perder de maneira consecutiva assim, e 2023 não traz boas lembranças para os rubro-negros. Que o Flamengo meio que se incomoda nessa partida é porque o Rafael Klein expulsou o Carrascal depois do primeiro tempo. O lance foi no finzinho do primeiro tempo, o Arrascaeta ainda ficou bastante tempo ali, junto com o Gustavo Henrique, se eu não me engano, ali junto com o Rafael Klein. Parecia que já tinha sido analisado o lance, não tinha problema nenhum. Quando o Flamengo volta, ele tem um jogador expulso. Então o Flamengo não recebeu nenhuma informação no sentido de avisado pela arbitragem. O Flamengo, de fato, está sendo analisado o lance, o Carrascal pode ser expulso. Felipe Luiz ficou meio perdido ali, porque preparou o segundo tempo com 11 jogadores. O Carrascal, o Flamengo estuda uma possibilidade ali, analisa contrato, tudo para fazer uma punição mesmo a ele, depois do que ocorreu, pode ser multado com essa cotovelada que ele deu no bidon, mas o Flamengo hoje à tarde apresenta o Lucas Paquetá, que ontem, coitado, tentou, não teve passinho, né, Lili? Tentou de qualquer maneira e aí encheu o pé e mandou nas alturas, como a gente disse na reportagem aí, e aí frustrou bastante gente, mas de fato o Flamengo acaba derrotado, não jogou melhor do que o Corinthians, um título muito bem entregue e a gente acompanhou tudo em loco, foi uma grande festa mesmo aqui no Mané Garrincha. Bruno? O Flamengo tem um elenco melhor, investiu mais, tem mais dinheiro para investir, mas prevaleceu a força de vontade, a preparação mental também e físico dos atletas do Corinthians, que de acordo ali com os jogadores, torcedores, todo mundo que estava comemorando,
comandou a vitória de ontem lá no Mané Garrincha, Pedro. E que vitória impactante, né, Lili? Foi uma festa muito bonita. A Supercopa tem essa característica de ser sempre uma grande festa. Eu chamava, às vezes, até nos outros anos que eu cobri, o Flamengo tem participado bastante de Supercopas, de jogo festivo. Mas ontem teve um caráter muito de decisão mesmo. Corinthians incorporou completamente isso. O Flamengo tentou, de alguma maneira, competir, não conseguiu tanto assim, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, como disse o Jailson aí, de fato melhorou bastante, mas a expulsão do Carrascal colocou tudo por água abaixo. Inclusive, o que o Flamengo lamenta e não concordou foi a postura assim, do Rafael Klein, o árbitro da partida, de só expulsar o Carrascal depois da volta do intervalo. O entendimento de todo mundo é que o lance tinha sido analisado no primeiro tempo. E aí depois o Felipe Luiz preparou a equipe com 11 jogadores e não conseguiu, de fato, depois teve que ajustar com o carro andando mesmo, trocar o pneu com o carro andando. O Flamengo reclama que não houve um aviso ali da arbitragem ao supervisor, enfim, a quem quer que fosse do Flamengo para dizer, ó, o seguinte, o lance ainda vai ser reanalisado no início do segundo tempo. Poderia ser expulso ou não, mas o Flamengo teria uma ideia de preparação maior. Então o Flamengo lamenta mais nesse sentido. O Carrascal tem uma possibilidade de ser multado pela expulsão. O Flamengo estuda essa possibilidade, mas agora não tem muito o que fazer, né? Teve a estreia do Paquetá, teve toda a expectativa, a torcida aqui louca quando ele chegou. 42 milhões de euros, mas o Paquetá entrou, tentou e acabou perdendo um lance inacreditável no finzinho da partida. Então foi um dia, uma tarde, que não deu nada certo para o Flamengo. Volta para o Rio de Janeiro, tenta colocar a cabeça no lugar, porque são 3 derrotas consecutivas, não acontecia desde 2023, no período ali de 2 derrotas com o Vitor Pereira, Alcas e Fluminense, e depois uma para o Maringá, já com o Mário Jorge, que o substituiu na ocasião. Levantamento até do companheiro Sidão Marinho da Litoral News ontem, deixou bem claro na coletiva de imprensa. Então é isso, o Flamengo tenta retomar um pouco, não dá para dizer retomar os cacos ainda, porque não foi uma perda assim de Libertadores, mas dói, claro que dói para o torcedor também, e agora vai seguir a batida, tem brasileiro e carioca pela frente. Bruno. Boa, obrigado Pedro e Lili. Pois é, o Pedro até fez essa pergunta lá pro Felipe Luiz. Felipe Luiz não gostou muito, mas a gente pode discutir. E em cima do que o Pedro estava falando, eu tenho uma teoria de algumas que eu tenho, né, Mário? Mas eu gosto da Supercopa porque ninguém tem medo de perder a Supercopa. Então os jogos costumam ser bons. Todo mundo quer ganhar, mas, por exemplo, final de Libertadores, você tem medo de perder. Sim. Então, às vezes, o jogo fica, né? Às vezes não é um jogo tão legal. E ontem foi um jogo legal, não foi, Mário? Foi. Mas eu gostei mais da... Eu adoro sua teoria, tá? Obrigado. Não vou desmerecer nem nada. Mas eu gostei também, para não falar mais, do que o Pedro fala, quando ele fala sobre, normalmente, para o Flamengo ser um jogo festivo. E ontem, para o Corinthians, pareceu mais uma decisão de taça mesmo, assim. E, de fato, eu acho que passa por isso também, de ser quase sempre confrontos ali bem abertos, de... placares completamente assim, 4-3, 3-2, enfim. E ontem esse 2-0 conquistado no finzinho, muito por conta do Corinthians, que o Corinthians marca muito bem, tem uma estratégia muito bem definida, não deixa o Flamengo jogar praticamente. E o Corinthians não é uma equipe de golear. É difícil o Corinthians golear algum time, muito mais o Flamengo, né? Então, assim, muito mais o Flamengo tomar esses gols. Então, eu acho que ontem foi mais esse jogo decisivo, que o Corinthians levou muito a sério e menos do que um jogo festivo. O Flamengo, ele começa melhor a partida. Onde foi o ponto de virada para o Corinthians conseguir a conquista, Jailson? Para mim, o Corinthians, Dorival Júnior, conseguiu repetir o que o Fluminense fez com o Flamengo em relação à pressão. Marcação alta, ele usou bem o Ranieri de zagueiro pelo lado direito. A gente já tinha observado o Ranieri, por exemplo, jogando de zagueiro pelo lado esquerdo. Inclusive no gol contra o Vasco, né? A virada que ele dá pro Mateuzinho, que vai dar o passe lá pro Yuri Alberto, e sai o gol. Ontem, pra mim, quando ele faz essa inversão ali na zaga, bota o Ranieri de terceiro zagueiro e ele faz 2 duplas, né? Ele bota o Bidon com o Mateuzinho pelo lado direito, o André com o Bidu pelo lado esquerdo. Os pontas do Flamengo, como estavam jogando com a perna invertida, eles automaticamente iam cortar pra dentro. E aí o Corinthians conseguiu fazer meio que um paredão na frente da área. Então o Flamengo não conseguiu fazer a infiltração, aquelas movimentações que a gente está acostumado a ver do time. Então os 2 laterais não passavam tanto, nem o Varela nem o Alexandro, e aí o Corinthians conseguiu deixar ali o Flamengo sem muito espaço para justamente fazer infiltração e flutuação por dentro. Foi isso. E aí no meio de campo, não é, Mari? Como o Jailson está destacando, eram 2 caras muito jovens do Corinthians.
O André e o Bidon, que é de uma maturidade impressionante. O Bidon, a gente fala sobre ser jovem apenas pela idade, né? Porque a experiência que ele já tem nesse Corinthians e pegando talvez a pior fase administrativa do clube, e ainda assim é de uma personalidade gigante, e o André tá indo por essa mesma estrada. É um jogador que aparentemente a gente já vê que tem a confiança do Dorival. Isso, e aí o Yuri marcando então, porque assim, se também acontece do Flamengo conseguir a virada, o Memphis, por um lado, ficaria marcado por aquele gol perdido. Gol perdido da defesa do Rossi, exatamente. E como também acaba acontecendo agora com o Paquetá, mas aí já vi gente falando, tá vendo, pagou tudo isso. Não é por um lance que você vai definir, né, Jailson? Não é pelo lance, mas toda expectativa criada e tem valor que ele vai carregar. E é óbvio, ele vai carregar da mesma forma que outros jogadores carregaram. Mas assim, o que mais me impressionou naquela jogada, teve também a falta de ritmo, era óbvio. Por exemplo, o Paquetá pegou 2 bolas na frente da área, que ele se ele já tivesse um pouco mais de entrosamento, talvez ele não desse o passe. Ele tentou pifar 2 vezes, se eu não estou enganado, a Arrascaeta. E naquele lance que mais me impressionou foi que ele conseguiu levar para a esquerda. Se fosse com a direita, seria outra coisa, mas ele conseguiu dominar para a esquerda e mesmo assim ele chutou pro alto. Nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados, eu tô vendo muita gente descer a lenha no Lucas Paquetá por aquele gol perdido. Realmente, não pode perder aquele gol. Alô, Lucas Paquetá, não pode perder aquele gol. Um jogador com o gabarito que você tem não pode jamais perder esse gol em nenhuma hipótese. Essa que é verdade. Essa que é verdade. Então, assim, agora é bola pra frente. O Flamengo agora vai ter um jogo super importante pelo Campeonato Brasileiro, jogando dentro do Maracanã. O Flamengo aí tá prometendo fazer aquela festa linda para o Lucas Paquetá. Então, assim, gente, perdeu o título da Supercopa, mas o ano continua. O ano continua, gente. O ano continua. Vamos pra cima. Então, assim, a pressão em cima do Felipe Luiz, ela é normal. Isso é Flamengo, isso não é Vasco. A pressão é normal, né? E agora cabe o Felipe Luiz extrair o melhor de cada jogador e conseguir dar a volta por cima o mais rápido possível, mostrando garra, disposição. Tenho certeza que o Flamengo vai voltar a jogar bola, gente. Isso aí é certo. Um time desse, sabe? Eu tenho certeza que o Flamengo vai voltar a jogar bola. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.